No dia 9 de dezembro de 2019, um grupo de turistas estava no meio de uma caminhada na espetacular ilha vulcânica de Wakaari, na Nova Zelândia. Eles já haviam caminhado por quase uma hora para chegar à borda de uma cratera vulcânica e agora estavam no topo dela, com vista para um vasto lago ácido e fumegante. Quando o chão tremeu e uma grande nuvem de cinzas escuras subiu da cratera à sua frente, muitos deles ficaram maravilhados e levantaram suas câmeras. Apenas alguns segundos depois, porém, seu guia gritou um aviso e todos do grupo de excursão se viram correndo para salvar suas vidas. Wakaari, também conhecida como Ilha Branca, é o vulcão mais ativo da Nova Zelândia, localizado na Baía da Abundância, ao largo da costa da Ilha Norte. A massa de terra visível é, na verdade, apenas a ponta de um enorme vulcão submarino em forma de cone. A ilha em si é bastante bonita, embora seja acidentada e rochosa. Ela é coberta por características interessantes, incluindo poças de lama fervente, lagos ácidos fumegantes, depósitos de enxofre amarelo vivo e crescimentos únicos de algas. Também há na ilha os restos abandonados de antigas instalações de mineração de enxofre, que foram deixadas para trás na década de 1920. O Wakaari é um vulcão ativo. A atividade vulcânica pode ser observada por toda a ilha, mas grande parte dela está concentrada ao redor de um único grande lago de cratera. A ilha libera nuvens de vapor e fumaça quase continuamente e também passa por períodos de erupções mais violentas. Uma série de grandes erupções ocorreu no início da década de 1980 que foram significativas o suficiente para mudar o formato da ilha. Desde então, ocorreram inúmeras erupções menores, incluindo em 2000, 2012, 2013 e 2016. Desde a década de 1970, equipamentos de monitoramento operados remotamente foram instalados na cratera principal do vulcão, permitindo que os cientistas monitorem os movimentos da Terra, as emissões de gases e vários outros indicadores, dando a eles uma ideia de quando uma erupção é mais ou menos provável de acontecer. Embora privada, a ilha foi designada reserva cênica nos anos 1950, garantindo proteção contra mineração e desenvolvimento. Operadoras de turismo autorizadas têm, ao longo dos anos, recebido permissão para levar visitantes à ilha. A partir de 2019, apenas algumas empresas tinham permissão para desembarcar na própria ilha e acompanhar visitantes em passeios guiados por algumas das características vulcânicas da ilha. E até mesmo até a borda da cratera principal. Atraídos pelas formações vulcânicas espetaculares da ilha, quase 20 mil pessoas visitavam o local todos os anos. Na maioria dos casos, algumas precauções de segurança sensatas eram tomadas. Os turistas eram obrigados a usar sapatos fechados adequados e eram equipados com máscaras de gás e capacetes. Eles também eram avisados para esperar uma caminhada extenuante em condições potencialmente desafiadoras. O processo de chegar à ilha já era uma aventura emocionante por si só. Alguns visitantes viajavam de helicóptero, enquanto outros eram transportados de barco para pisar na ilha. Eles precisavam descer para pequenos botes infláveis que eram pilotados entre rochas e recifes para chegar à ilha. Lá, eles podiam desembarcar em um único cais de concreto em ruínas, embora, é claro, houvesse um certo risco envolvido. Em todas as atividades turísticas na ilha, a maioria dos passeios ocorria sem incidentes. Houve um susto em 2016, quando uma erupção lançou detritos e cinzas sobre partes da ilha normalmente usadas para passeios. No entanto, essa erupção ocorreu à noite, quando a ilha estava deserta, e, portanto, ninguém ficou ferido. No dia 3 de dezembro de 2019, a agência governamental responsável por monitorar a atividade sísmica na ilha elevou o nível de alerta para o máximo possível. Apesar de não haver uma erupção ativa e de não ser possível prever exatamente quando uma erupção poderia ocorrer, as condições na época sugeriam que uma erupção iminente era possível. Apesar disso, no dia 9 de dezembro de 2019, várias empresas de turismo seguiram com as viagens planejadas para a ilha.
Algumas dessas empresas publicaram avisos mencionando o aumento do nível de alerta, mas, em geral, asseguraram aos clientes que o risco potencial de uma erupção era baixo e que isso já havia sido considerado em suas atividades. Os clientes da White Island Tours visitariam Wakaari de barco. Ao mesmo tempo, outras empresas de turismo também estavam levando visitantes para a ilha de helicóptero. Muitos que participaram desses passeios aproveitaram muito a experiência. Visitar a ilha era uma aventura incomum e havia algumas formações vulcânicas incrivelmente raras e belas para se ver. A caminhada até a borda da cratera era cansativa, mas valia a pena. Durante todo o percurso, os visitantes eram avisados para ficarem próximos aos seus guias, terem cuidado com onde pisavam e o que tocavam, e usarem as máscaras de gás fornecidas, se necessário. Em nenhum momento, porém, foi discutido um plano sobre o que fazer em caso de uma erupção. Às 14h11 houve uma erupção. Uma enorme coluna de vapor, rocha, gás ácido e cinzas explodiu centenas de metros no ar e depois se espalhou para fora. Rochas e outros detritos foram expelidos do vulcão, caindo por toda a ilha. Em poucos minutos, a nuvem de cinza se espalhou e obscureceu toda a ilha. Naquele momento, 47 pessoas estavam em Wakaari. Algumas das embarcações mais próximas da ilha eram outros barcos de turistas. O Phoenix, de propriedade da White Island Tours, tinha acabado de sair do cais quando a erupção engoliu a ilha. Atrás dele, acelerou até estar em segurança fora da zona de perigo. Então, ele deu meia volta e enviou botes infláveis para resgatar os sobreviventes do cais de concreto. Ao se aproximarem, os ocupantes dos botes viram um helicóptero de uma empresa de turismo sendo lançado da plataforma e coberto de cinzas. Eles também notaram outro barco da White Island Tours, ancorado a uma curta distância do cais, também coberto de cinzas. Um grupo de sobreviventes estava esperando no cais. Alguns pareciam bem, enquanto outros tinham a pele visivelmente queimada ou estavam deitados de bruços no chão. Os botes infláveis recolheram os sobreviventes e os levaram de volta ao barco, onde foram atendidos por outros turistas. Muitos estavam sofrendo de queimaduras graves que afetaram toda a pele exposta do corpo. Eles tinham cinzas nos olhos e obstruindo o nariz e a boca. Ao mesmo tempo em que o Fênix resgatava sobreviventes, pessoas no continente observavam a erupção. Pilotos de helicóptero que transportavam turistas para a ilha de forma independente se organizaram para voar até lá e buscar sobreviventes. 5 pilotos em 3 helicópteros fizeram a viagem, chegando em até meia hora após a erupção. Eles não foram acompanhados por helicópteros dos serviços de emergência, pois consideraram perigoso demais que esses recursos se aproximassem da ilha. Esses pilotos de helicópteros particulares, portanto, estavam por conta própria. Eles encontraram a ilha coberta por uma camada de cinzas até os joelhos, e mais cinzas ainda caíam do céu. Enquanto procuravam, viram vários corpos, mas não os retiraram como gostariam. Preferiram se concentrar em evacuar os sobreviventes e os feridos. Graças à resposta rápida dos pilotos de helicóptero particulares e da tripulação e turistas a bordo do Fênix, muitos feridos foram evacuados da ilha e receberam ajuda muito antes do que teriam recebido de outra forma. Apesar disso, as queimaduras extensas sofridas por aqueles que estavam na ilha foram fatais. Em muitos casos, mesmo aqueles que sobreviveram tempo suficiente para chegar a uma unidade de queimados precisaram de tratamento extenso. Na verdade, durante o tratamento de todas as queimaduras sofridas por aqueles que ficaram presos na Ilha Branca, durante a erupção foram utilizados enxertos de pele equivalentes a 16 corpos inteiros. No total, 22 pessoas morreram como resultado da erupção e muitas outras sofreram ferimentos com os quais teriam que conviver pelo resto de suas vidas. Entre os mortos estava o guia da White Island Tours, Hayden Marshall Inman. Ele guiava visitantes na ilha há muitos anos e anteriormente, em 2016, já havia controlado um incêndio no motor a bordo de um dos outros barcos da empresa. Naquela ocasião, ele conseguiu levar os passageiros em segurança até a terra firme, sem vítimas, e foi o último a sair. Quando a erupção aconteceu,
Hayden estava conduzindo um grupo para longe da cratera. A maioria do grupo dele, estando tão perto da erupção inicial, não sobreviveu. Ele foi encontrado a uma curta distância do seu grupo. Um kit de primeiros socorros havia sido aberto e colocado ao lado dos feridos, e vários dos mortos pareciam estar usando máscaras de gás. Depois de perder a consciência, embora Hayden e a maioria do seu grupo não tenham sobrevivido, parecia que ele fez o melhor que pôde para salvar aqueles por quem era responsável em circunstâncias impossíveis. Após a erupção, muitas perguntas precisavam ser respondidas. A perda de vidas poderia ter sido evitada? As excursões deveriam ter continuado apesar do aumento do risco de erupção observado em 3 de dezembro. As excursões deveriam ter sido permitidas a desembarcar na ilha? Após uma investigação, 10 empresas e 3 pessoas, incluindo os proprietários da ilha, foram acusados de uma série de delitos, a maioria relacionada a violações das leis de saúde e segurança após longos processos judiciais. Várias das empresas de turismo que levaram visitantes ao Wakaari naquele dia foram multadas e obrigadas a pagar uma indenização que totalizou mais de 10 milhões de dólares neozelandeses. Foi constatado que eles deveriam ter alertado ativamente os funcionários e visitantes sobre o aumento do risco de erupção, feito planos concretos para evacuar a ilha e fornecido mais equipamentos de proteção aos visitantes. Em alguns casos, ter menos pele exposta teria reduzido drasticamente a gravidade das queimaduras sofridas pelos visitantes. Também foi sugerido que, como parte do seu trabalho como operadoras de turismo, as empresas que levavam visitantes para a ilha deveriam ter supervisionado a construção de abrigos na própria ilha para serem usados em caso de erupção. Alguns especialistas em vulcões, incluindo Ray Cass, que já foi presidente da Associação Internacional de Vulcanologia e Química, sugeriram que a ilha não era segura de forma alguma e que não deveria ter sido usada para passeios regulares. Desde o desastre, os passeios não voltaram para lá. Fukari é uma paisagem aterrorizante e bela, semelhante à Lua, composta de rocha vulcânica e cinzas. Viajar para lá sempre foi inerentemente perigoso. Mas, das 47 pessoas que foram pegas lá durante uma erupção em 2019, muitos não tinham ideia clara de quão perigosa essa ilha vulcânica poderia ser.